Olá a todos! Hoje eu vim falar sobre traumas, medos e despertar espiritual. A querida Andrea, uma grande amiga, ela escreveu o seguinte: Érica, eu tenho uma pergunta. Nós precisamos passar por certos traumas, medos e inseguranças para que assim possamos despertar? É um mal necessário? Bom, o que eu digo para a Andrea e o que eu digo para todos vocês é com base nas minhas experiências, com base no que eu estou passando, que é o seguinte: não que seja necessário a gente passar por traumas, por medos, por inseguranças para que a gente consiga um despertar espiritual. Mas eu digo justamente o contrário disso. Eu digo que é necessário que a gente se desvincule dos medos, dos traumas e das inseguranças para que a gente realmente consiga atingir um despertar espiritual. Por que eu falo isso? Porque a gente só vai conseguir seguir no caminho do amor, no caminho da luz, naquele caminho que nos traz paz, que nos traz serenidade, a partir do momento que a gente já estiver vibrando nesse tipo de sintonia. E se a gente carrega traumas, se a gente carrega medos, se a gente carrega inseguranças, é óbvio que não vai ter espaço para que a gente fique sereno, para que a gente fique tranquilo. E ela completou falando a respeito de lei de causa e efeito, mas eu não acredito. Eu até vou falar sobre lei de causa e efeito, sobre, muitos chamam de karma e a lei do retorno, mas não acredito que isso se encaixaria nessa questão de acharmos que a gente tem que passar por traumas para obter um despertar espiritual. O ponto não é ter que passar pelos traumas, mas, como eu já comentei, transmutar esses traumas, transmutar os medos. E para que a gente consiga passar por aquela situação e vencer essa situação, é necessário que a gente, em determinado momento, se depare com ela, né? Então, para muitas pessoas, as pessoas podem olhar e falar: poxa, mas eu optei por um despertar espiritual e me aconteceu isso, que coisa horrível, por que isso está me acontecendo? Mas aí você está focando justamente no lado contrário da situação. Isso está acontecendo para que você transmuta essa situação, para que você vença esse tipo de trauma, esse tipo de insegurança, esse tipo de medo. E não para que você continue vibrando no medo que aquela situação te traz, no trauma, na insegurança que aquela situação te remete. Então, muito do que a gente comenta, do que a gente fala, é uma questão de foco, é uma questão de como a gente observa a situação. Se a gente vai observar a situação num ponto de, muitas vezes, vitimismo, eu tô sendo vítima dessa situação, eu tô passando por esse trauma, ou você vai observar a situação por um lado de detentor da sua história, da sua existência. Eu estou passando por isso, mas eu não tenho que passar mais por isso, então eu vou escolher transmutar esse medo, essa insegurança ou esse trauma, passar, vencer esse medo, vencer essa insegurança. E a partir do momento que a gente escolhe, de fato, ser uma pessoa mais serena, ser uma pessoa mais tranquila, é óbvio que as situações das quais a gente tem medo, das quais a gente tem traumas e inseguranças, elas vão começar a aparecer, justamente para que você vire para elas e fale: não é mais necessário isso para mim, porque eu vou optar por não ter mais medo, eu vou optar por transmutar essas experiências. Falo isso porque eu também estou passando e passei, e acredito que ainda vão aparecer mais situações, de momentos e de situações que me remetem muitas vezes a insegurança, muitas vezes a traumas, que muitas delas são até fortes. Quando ocorre determinada situação que é muito forte para você, você olha para aquela situação e fala: nossa, mas como que isso foi acontecer? Por que isso foi acontecer? E
tenha sim esse momento que você vai olhar que acabou de ocorrer a situação e você vai ficar sem entender. Não fuja desse tipo de sentimento, deixe ele extravasar, deixe ele sair. Mas a partir do momento que você passou pela situação e passou 1, 2 dias, você mantenha-se focado, mantenha-se com seus pensamentos em paz, em amor, em luz e comece a olhar para aquilo que te ocorreu, para aquele trauma, para aquela situação ruim e comece a olhar e observar por que ela aconteceu, por que essa situação voltou a acontecer, o que isso está tentando me mostrar. E você vai de fato conseguir enxergar. Está tentando me mostrar que eu devo ser uma pessoa mais amável, que eu devo ser uma pessoa mais paciente, que eu devo desvincular de raiva, de ódio, de rancor em relação a estes assuntos, porque tudo isso são pesos que nos carregam e nos atrapalham a de fato emergir, a de fato ter um despertar espiritual. É um trabalho que a gente vai fazendo diário, aos pouquinhos, um pouquinho a cada dia, e aí assim a gente vai, todos nós, conquistando o nosso despertar espiritual e nos libertando dos medos e dos traumas. Não é necessário passar por eles, mas é necessário sim, se desvincular de todos os medos, traumas, de todo o peso que é desnecessário que a gente carrega. Grande abraço a vocês, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos, cliquem no curtir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, faça parte dessa linda comunidade. Muita paz, muita luz. Namastê.